Estamos aqui para o Juventude Prateada no Multiprosa, que é esse nosso encontro aqui mensal em que a gente fala sobre felicidade, sentido de vida, longevidade e outros assuntos mais. Hoje a gente vai falar sobre vários assuntos. A gente vai aproveitar a Valéria aqui para poder falar sobre instituições de longa permanência para idosos, mas também um projeto pelo qual eu a conheci e que é um projeto que é referência, é um projeto que inclusive várias outras instituições sociais se apoiam nele ou apoiam também, que é a Remediar. Olha, é uma ideia que tem que ser não copiada, mas tem que ter um benchmarking, né? Conhecer a ideia da Remediar e fazer com que outras instituições surjam pelo Brasil afora para poder ajudar de fato quem precisa. Então, antes da gente começar a falar sobre a Remediar, eu vou conversar com a Valéria, que é a idealizadora disso tudo. Valéria, nem sei, você trabalhava numa instituição, depois você me fala sobre isso, que eu nem sei se você está naquela instituição ainda, né? Mas você é da área de saúde, né? Então você me fala isso aí, que eu não vou falar nem o nome da instituição, porque às vezes você não está mais. Queria então entender quem é você, o que você faz, quais são as áreas que você atua, para chegar lá na Remediar. Então, antes de chegar no Remediar, quem é você, Valéria? Então, eu sou a Valéria, né, enfermeira, já atuante na saúde há mais de 25 anos, né? Comecei lá na instituição, no SUS, lá na idealização do PSF, depois fiz técnico em enfermagem, depois enfermeiro superior e hoje, né, gestora aí de várias instituições, uma delas a Remediar. Filha da dona Marlene, do seu Célio, tenho muito orgulho de falar dos dois, porque tudo começou por eles, né? Então, hoje sou gestora da Remediar, fundadora, do qual esse projeto veio idealizado, né, pelos meus pais, que minha mãe era do lar, né, nunca trabalhou, somente o meu pai. Nós somos 7 irmãos e os dois criaram com muita dificuldade toda a família. E os dois também tiveram sérios problemas de saúde, né? Meu pai, cardiopata grave, diabético, né? E aí, devido a toda essa complicação, teve uma amputação dos 2 membros. E minha mãe teve um Alzheimer precoce antes dos 60 anos. Minha mãe ficou acamada 15 anos, vítima do Alzheimer. E o meu pai faleceu em outubro, né? Bem recente, devido a todas as complicações, juntando-se à idade avançada de 90 anos. Então, sou eu que amo lidar com gente, faço isso com muito propósito, com muito orgulho. E a Remediar é a menina dos meus olhos, do meu coração. É o que não me traz remuneração financeira, mas é o que me traz muita remuneração de estado de espírito, né, da grandiosidade, do impacto que a gente consegue causar e transformar a vida de milhares de pessoas. Você hoje ainda trabalha como enfermeira? Sim, Ou você se afastou desse trabalho? não, eu sou atuante do SAMU, né, sou enfermeira Isso. do É isso que eu ia SAMU, perguntar, se você ainda está no sou SAMU. funcionária Uhum. pública, do qual também amo o que eu faço, amo trabalhar como enfermeira, né? E hoje eu atuo em Belo Horizonte, já fui enfermeira do SAMU de Contagem e hoje estou aí gerindo, né, a Remediar e a ILPI Residencial Dona Marlene, que leva o nome da minha mãe, justamente porque ela, no momento em que eu fundei o residencial, meu pai ainda era vivo Uhum. e eu quis homenageá-la, né? Então, segue aí sempre lidando como os dois maiores exemplos da minha vida, que é o meu pai e minha mãe. Foram por eles e com eles que minha vida permeou aí entre remediar a instituição e lidar com pessoas. Então me conta aí, como que começou essa ideia da Remediar e o que é a Remediar? Porque a gente está falando aqui do nome da instituição, mas não explicamos ainda o que é. Da onde que veio essa ideia e o que ela faz? Então, a remediar veio justamente, né, juntando ali a necessidade que eu tinha justamente com os meus pais, né? Eles utilizavam medicamentos de alto custo na época. E meu pai era aposentado, recebia salário mínimo na época. E a minha mãe não tinha recurso financeiro, somente no lar, né?
Tendo em vista isso e todos os dois usavam medicamentos que tinham sido acabados de lançar no mercado, os medicamentos eram muito caros. Uhum. Eu já atuava na enfermagem e aí foi onde eu comecei a tentar pedir ajuda não só para os médicos que trabalhavam comigo, né, amostra grátis, mas também buscar ajuda nas instituições que nessa época era principalmente as igrejas que faziam esse trabalho. E aí eu comecei a ter muita oferta e as pessoas vendo ali que eu conheci, que eu conseguia conseguir essas medicações, começaram também a me pedir, Valéria, será que você não consegue para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio? E aí foi aumentando a demanda, a oferta também. Porque vinham medicamentos de pessoas, de médicos, né, que eram amostras grátis, mas vinham também, por exemplo, meu parente faleceu, eu tenho um monte de medicamentos aqui, eles estão na validade, então eu queria doar para não perder isso. Isso. Só antes disso, o que eu via também? Que principalmente no SAMU, toda demanda que a gente ia atender clinicamente falando, a maioria dela era justamente porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar ou tinham que escolher entre pagar o aluguel, comprar medicação ou colocar comida em casa. Uhum. E sempre quando não havia essa medicação gratuita no posto de saúde, essa primeira item aí, que era comprar a medicação, era excluída. Uhum. E onde vinham os agravos à saúde e que faziam que o acionamento do SAMU fosse feito. Uhum. Os cardiopatas, as crises convulsivas recorrentes e várias outras demandas de saúde que, por não continuidade do tratamento, o sistema era acionado. Olha, então isso aí já é também, Gera, causa um esgotamento, desonera né? o SUS, Isso. desonera o serviço público, a continuidade no tratamento e a não o acionamento, tendo em vista aí também uma otimização do recurso público. Exatamente. É. Porque aí você tem essa questão do tratamento que pode ser continuado, e aí você evita do acionamento, né? E o SAMU vai ser usado para outras emergências, né? Porque quando a gente fala, tio Flávio, desse esse acionamento, muitas vezes as pessoas entendem ali que é um deslocamento para uma UPA ou algo do tipo. E não, é um contexto muito maior, né? Citar um exemplo aqui que eu peguei um paciente uma vez, era um cardiopata grave que não podia ficar sem uma medicação, e aí ele pagava o aluguel, né? Tinha todo esse pré-requisito que a gente falou aqui, e aí ele não fez uso da medicação. Uhum. Porém, quando eu cheguei lá, ele já estava em insuficiência respiratória e ele já tinha consciência de que ele ia ser entubado. Ou seja, o tempo de permanência dele dentro de um hospital ia ser muito maior do que uma semana. Uhum. Ia onerar uma UTI, um CTI, pessoas, equipamentos. E isso aconteceu. Então, quando eu fiz enfermagem, eu acho que é uma das poucas atividades da saúde que ela assiste o indivíduo como um todo, um setor globalizado. Então, a gente é um pouquinho de tudo. A gente é um pouquinho de médico, a gente é um pouquinho de enfermeiro, a gente é um pouquinho de psicólogo, porque ali você assiste o indivíduo num todo. Uhum. E aí, foi pensando justamente nessa integralidade que eu criei Remediar. O nome não é aleatório, ele é proposital, né? Remediar, mediar, está no meio ali, dentro de várias coisas, né? No tratamento do indivíduo, numa escuta qualificada, num direcionamento que a pessoa às vezes não tem para um serviço de saúde adequado. Então, hoje a gente assiste também na segurança alimentar, porque isso também causa um transtorno para a saúde. E hoje eu acho que a gente é uma das poucas instituições que assiste nesse modelo, e não só seletivo, né? Ou só adulto, ou só idoso, ou só criança. E é por isso que é o nosso maior desafio, porque a gente faz um propósito bem maior. Há quanto tempo? Nasceu quando? Nós estamos informalmente há 10 anos. 2016 eu comecei toda essa trajetória. Aham. E a gente formalizou a Remediar em 2020. Você nem imaginava que fosse virar uma instituição e com esse reconhecimento de instituições diversas, né? A Defensoria e outros mais. Realmente o meu primeiro intuito não era esse, né? Aham. Era totalmente despretensioso, né? Ajudar ali os amigos, os próximos.
evitar era que eu muitas vezes via, né? Medicamentos, principalmente a amostra grátis, se perdendo em consultórios, com médicos. E a gente sabia que era um recurso que muita gente não possuía. E eu pensei, não, eu vou tentar otimizar isso. E uma das coisas também que, principalmente na pandemia, aconteceu muito, é que esses medicações, eles iam parar em locais inadequados e tiveram muitas intoxicações por Uhum. essa via. Então, jogava no lixo comum, né, a pessoa em situação de rua ia lá na busca de alimento e às vezes encontrava uma medicação, muitas vezes nem sabia o que era e se apropriava dela inadequadamente. Fora que a gente ainda faz a conscientização da questão ambiental, que medicamento ele tem que ir para o lugar correto. Não é no vaso sanitário, não é na água corrente, não é em lixo comum, ele tem que ser incinerado e tem que ter o destino correto. Então, a gente ainda trabalha com essa conscientização ambiental também. Mas você recebe doação dos medicamentos válidos. Esses que são vencidos, as pessoas têm que levar para lugares específicos, né? Você não recebe os Exatamente. vencidos, não. A Que gente já é todo um outro processo, né? Exatamente, porque na verdade a gente até teria essa intenção, mas a gente não conseguiu uma contrapartida de laboratórios para que a gente fizesse essa logística reversa. Uhum. Até porque isso gera um custo e hoje a Remediar ainda não consegue arcar com esse custo de incinerar. Então nossas medicações hoje, elas vão toda pelo processo de incineração normal. A gente tem um desconto da empresa que incinera, mas a gente arca com esse custo ainda. Entendi. É só para as pessoas entenderem também que quando a gente passa de uma ideia, né, que surgiu lá atrás, e a coisa vai tomando corpo, e aí se torna uma OSC, né, Organização da Sociedade Civil, é um passo muito grande e vem uma cobrança muito grande também, porque as pessoas começam a cobrar porque elas acham que elas têm que ter, a instituição tem que ter a obrigação de disponibilizar a medicação. Quando ela não consegue, as pessoas começam a cobrar sobre isso. Então passa de um sonho para algo que tem que ser organizado, mas que passa a ser também uma entidade. E essa entidade vai tendo obrigações, né? E isso é cansativo, porque o trabalhar com o voluntariado, a gente conta muito com o apoio de muita gente, né? E com poucos recursos. Então, só para entender que muitas das vezes eu falo isso de mim, não tô falando da Valéria. Chega uma hora que eu falo assim, gente, eu queria largar tudo isso e voltar pro pequenininho que eu era, fazendo aquilo que era pequenininho, porque pelo menos aí eu faço aquilo que me tá ao alcance. Eu dou conta. Porque com o crescimento das nossas instituições, a gente fica muito exposto, né? Hoje você ainda está com essa parceria com a Defensoria? Nós ainda estamos com a parceria com a Defensoria e melhor, remodelando o modelo que a gente conseguiu entrar. Porque eles viram que a gente tem muito mais a oferecer do que aquele termo de cooperação que a gente tinha. Então, inclusive, amanhã, essa semana, a gente já tem reuniões, Aham. né, com todo o corpo de apoiadores lá, justamente para que esse modelo de contrato, né, de termo de acordo, seja remodelado para que a gente consiga também permear ainda mais para ajudar, não Mais só na gente. defensoria, mas porque existem outras propostas do interior, onde a gente Aham. pode fazer, né, carretas itinerantes, levar saúde para quem ainda não consegue e não tem a estrutura da defensoria aqui de Belo Horizonte. Tá. Então eu vou precisar de duas coisas para você me falar aqui. Me fala como que funciona Remediar e como que funciona a parceria com a Defensoria. Então, Remediar, eu preciso de um remédio ou eu tenho um remédio para doar, como é que eu faço? Então, hoje a gente tem um fluxo, né? Que a gente tem um site onde a pessoa entra nesse site, faz a solicitação, anexa as receitas e aí a gente automaticamente ela recebe um e-mail já falando, olha, pode buscar a medicação que a gente já está disponível. E além disso, as doações, a gente, quando a pessoa não tem condições de entregar lá direto na Remediar, ela entra em contato conosco pelo WhatsApp ou pelas redes sociais e que a gente cria um mecanismo de coleta. A gente Uhum. tem vários braços, vários apoiadores que fazem também
esse apoio na logística para que essas medicações cheguem até nós. Eu gostaria muito de reforçar aqui que a gente trabalha com doações diversas, advindas de várias situações. O ente querido que faleceu, a medicação que deu alergia e foi trocada, a caixa tá, né, tirei uma medicação e o restante está lá intacto, com, né, de boa procedência, guardei no local adequado. Medicações, né, que a pessoa não vai usar mais, já interrompeu o tratamento. Então, são várias formas e caminhos que essas medicações chegam até nós. Hoje, a nossa demanda é altíssima dos controlados, das medicações controladas, né? A saúde mental hoje é um desafio. E a gente sempre, quando a gente não tem, a gente sempre tenta, na medida do possível, fazer com que a gente consiga essas medicações. E hoje, o apoio da defensoria a gente tem, né, uma sala dentro da defensoria, no prédio 4, que é voltado totalmente para a saúde. E a gente atende principalmente os assistidos da defensoria. Como é que funciona isso? Ele vai judicializar, seja para insumo, medicação ou qualquer outro item que a gente possa ter, e a gente oferece até que o processo seja concluído. E ainda assim, muitas vezes, ele nem precisa judicializar, que a gente consegue ofertar aquela medicação sem que ele fique sem o tratamento, interrompa o tratamento ou possa usar aquele recurso que ele gastava com a medicação para outra coisa. Que é o nosso principal propósito, não atender somente classe A, B ou C. Isso, da onde a pessoa está vindo, não nos interessa. O que não é interessante para nós é que ela tenha receita válida, que ela tenha tudo documentado e que ela possa, principalmente, aquele recurso empregado no custo da medicação, e muitas vezes é alto, seja revertido para outra coisa, para uma terapia, para uma atividade de lazer, para uma alimentação mais adequada, que muitas vezes deixa de existir para a pessoa comprar a medicação. Então, essa é a nossa finalidade. E eu sei que vocês têm outros braços também, né? Fazem outras ações, que não é só essa entrega, esse recebimento de medicamentos, mas a Remediar tem crescido bastante no decorrer desse tempo. O que você vê pela frente aí? Tio Flávio, até igual você falou, dá até um medinho, né? Porque, na verdade, não era pretensioso chegar onde a gente chegou, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica muito feliz da credibilidade que nós estamos tomando, né? As nossas parcerias se fortalecendo, né? Cada dia parcerias mais sólidas, como a defensoria. Hoje a gente também tem parceria com o TJ, né? A gente recebe cumpridores de menor potencial ofensivo, que é uma parcela importantíssima para a gente conseguir dar continuidade, porque a gente não tem recurso para mão de obra. E essas meninas nos ajudam imensamente com esse trabalho. E a gente é super grato à parceria sempre. Hoje a gente tornou das instituições que mais recebe cumpridor em Belo Horizonte. Então a gente tem demanda para todos os tipos de cumpridor. E o que a gente vê é que esse trabalho se replique, né, de uma forma como a gente faz, responsável, porque hoje a gente tornou, né, uma instituição com uma responsabilidade social muito grande e que a gente, principalmente, consiga uma sede própria, porque o que a gente passou no último ano, né, de interromper um tratamento, de interromper vários tratamentos, vários atendimentos, por não ter um local apropriado para que a gente pudesse atender, e que a gente não tinha recurso nem para um aluguel, isso é muito preocupante e sofrido, porque a gente sabe literalmente a realidade e eu sei disso na pele, né? Como que é? Eu falo isso com conhecimento de causa. E eu sou da saúde e eu passei por isso dentro da minha própria casa. Então, quando a gente vê que a gente vai interromper um atendimento e as pessoas ficam desesperadas porque contam conosco mensalmente naqueles medicamentos, naqueles insumos, nas dietas em si, a gente fica muito triste, porque a gente vê outras instituições, né, que
de tanto menor impacto, mas quem sou eu aqui para julgar? Mas às vezes com recursos enormes, né, com sede própria. E hoje, assim, o meu maior sonho é ter uma sede própria para que isso se solidifique e a gente não precise. Ai, será quanto tempo que eu vou ficar aqui? É. Será que eu vou ter que interromper de Essa novo? insegurança, né? É. Então a gente não viver nessa insegurança e saber que aqueles que a remediar assistem vão continuar sendo assistidos independente do tempo. Pois é, tem tantos parlamentares, tantas emendas parlamentares, né? Emendas parlamentares que podem ser utilizadas para essa finalidade. E aí, às vezes, não são utilizadas, eu não estou dizendo que sejam mal utilizados, É. né? Apesar de que a gente sabe que há, mas Sim. a gente acordar também para instituições como essa que fazem, que causam um impacto e que podem causar um impacto muito maior. Quando você leva isso para outras cidades da grande BH ou do interior de Minas, você está fazendo com que o Estado deveria fazer, né? Mas não é o papel de uma OSC fazer o que o Estado faz, sem deixar de cobrar do Estado. A gente tem que sempre cobrar do Estado. Mas, porque senão fica cômodo, né? O Sim, Estado cruza os sim. braços e as OSCs fazem. Mas é importantíssimo fazer com que os políticos que têm um poder nas mãos conheçam, apoiem, queiram apoiar sem vantagem política, né? Eu vou te apoiar porque eu quero, né, me candidatar. Não, é com a vantagem Com social. reconhecimento do trabalho, né? Exatamente. E sabendo o impacto que isso está causando para a população. E aí, para a gente poder finalizar, me conte, hoje, você começou recentemente com o LAR, com a ILPI, que tem 2, 3 meses, né? Que Isso. você começou a funcionar. Como é que aí é uma instituição particular? Como é que as pessoas acessam? Como é que as pessoas podem colocar um idoso, um familiar na instituição que hoje você gerencia? Então, a gente puxou um braço, né? Eu já, como não era suficiente, né? Ainda abri mais coisas para cuidar de mais gente Imaginei. Eu falei, ainda. não, ela saiu do SAMU, só pode. Mas eu estou muito feliz com o meu empreendimento. Esse é um empreendimento próprio e que já era também, né, da minha vontade. Já fui RT em outros ILPIs e vendo alguns modelos ali que eu não era satisfatório para mim, eu falei que um dia eu iria abrir e esse momento chegou. Então, Residencial Dona Marlene está aí nas redes sociais, vocês podem acessar, que lá tem o WhatsApp que direciona, né, para qualquer outro tipo de informação que vocês queiram, valores, como é que é. A gente tem vários formatos, tá, tio Flávio? Eu sempre inovando. A gente não é só aquele formato que coloca o idoso interno. A gente tem day use, quer passar um dia, quer viajar, não tem com quem deixar. A recuperação pós-hospitalar, não tem com quem cuidar dos meus pais. Ai, cuidador vai me dar muito transtorno. A gente já tem um ambiente todo preparado, estrutura pronta, profissional capacitado. Então, a gente veio inovando mais uma vez aí com vários tipos de atendimento. Não só é somente o idoso interno lá. E um diferencial, né? Essa contrapartida que a gente puxa da Remediar, que é mais evitando que sobre ainda mais medicamento, ali já tem destinado certas medicações. E também com alguns passeios fora ILPI. Então, visita museus para que o idoso também tenha lazer, cultura, né, vida social e dê uma continuidade, não fique somente ali nessas 4 paredes fechadas. E que é importantíssimo isso aí, né? Vida social. Eu estava vindo para cá pensando sobre esse apagamento social que a gente tem Sim. do idoso, né? Vai perdendo as pessoas, vai perdendo mobilidade, audição, e aí ela vai sendo apagada por si própria e pela própria sociedade que já a descarta, já não a convida, já não a aceita, já não a Sim, emprega, sim. né? Então a gente tem que fazer um monte de possibilidades para que o social se estabeleça, né? O convívio se estabeleça. Valéria, eu te pedi para poder trazer para a gente indicação de um livro e de uma frase, não é isso? Isso. O que você tem aí para gente? Eu trouxe esse livro aqui do Padre Fábio, né? Que eu acho que a gente tem que se manter na fé e a espiritualidade é uma forma de que a gente tem de a gente levantar todo dia e começar. Então, que é um livro que fala da gente, né, por onde for o teu passo, que esteja lá o teu coração.
e que eu acho muito importante a gente não fazer só no automático. Uhum. Não fazer só por fazer, ou não só por fazer por dinheiro, porque muitas vezes as pessoas acham, inclusive, né, que abrir uma LPI porque, né, dá dinheiro. Muito pelo contrário. Inclusive, lá eu tenho gente que não paga o valor que eu cobro. É. E nem por isso eu deixei de receber. Mas eu acho que o primeiro passo é você realmente fazer as coisas com propósito, que é o que o livro fala, né? Ter propósito na vida. Porque, na verdade, quando a gente for, né? É por onde a gente passou que a gente vai ser lembrado. Então, eu acho isso muito importante, a gente deixar o legado, né? Fazer as coisas não só no automático, empregar com o coração. E a remediar é justamente, literalmente, é uma forma disso, e a LPI também. Porque ontem a gente até postou um vídeo, né? Que era um domingo, então domingo eu gosto de passar lá com eles. E aí eu sentei com uma idosa e falei, não, vamos catar piolho. Cata piolho aqui na minha cabeça que me remete à minha memória afetiva. Porque naquela época, né, a mãe da gente juntava todo mundo e ficava catando piolho. Ela falou assim, não, senta lá que eu vou olhar uma idosinha de 90 anos, totalmente lúcida, assim. Então, é isso. É você estar ali de corpo, alma, coração, e seja por onde você for. Que você realmente, porque às vezes, né, inclusive eu tenho uma situação de um idoso que ele é dialítico, ele faz diálise 3 vezes por semana. Todas as vezes que eu peço ele para intermediar alguma coisa com a médica, ele me remete assim, aquela médica é difícil, porque ela não olha nem para a cara da gente. Você tá vendo onde ali, assim, virou no automático, e talvez ela nem tá percebendo isso. Então, ele entrega alguma receita para renovar, ela fala, pode colocar em cima. Aí ela fala assim, ele me remete desse jeito, pode colocar em cima, depois eu faço. E as pessoas hoje, tio Flávio, estão carentes de ser ouvidas com qualidade. Que seja um minuto, eu sei que o tempo hoje virou artigo de luxo, preciosíssimo. Mas que aquele pouco tempo seja com qualidade. É que a pessoa esteja de fato ali, né? Porque aquele, né, quando eu atendo na ambulância, às vezes a gente percebe que é uma pessoa ali que está com uma crise de ansiedade, que é alguma coisa, e ele precisa ser ouvido. Ele está ali, quando você começa a conversar, seja minimamente, já se escorrem as lágrimas, já vem a vontade de desabafar. Então, assim, eu deixo até essa mensagem justamente por isso, que as pessoas, mesmo que sejam 5 minutos, que olhem no olho, que te atenda com qualidade, que você perceba que você está escutando ela. Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente tem, né, muitas atribulações, é o celular, não sei o quê, mas que a gente se introspecte para dentro da gente mesmo e fala, não, eu vou dar essa atenção aqui agora com qualidade. Então, essa mensagem nesse livro. Ok. Para poder encontrar Remediar, como é que as pessoas fazem? Nós temos o site ongremediar.com.br e nas redes sociais Facebook, Instagram, Remediar. Só Remediar? Só Remediar. Então, ótimo. Valéria, obrigado pela sua participação aqui e parabéns pelo trabalho. Continue, né? A gente tem muita coisa para fazer ainda, mas o que a gente já fez tem que ser brindado e comemorado. Com certeza, né? Principalmente ainda quando situações que a gente não tem recurso financeiro. Então, eu acho que isso é muito importante falar, porque às vezes as pessoas acham, né, que uma OSC, né, tem a ideia, né? Porque se eu for esperar o recurso financeiro, eu vou parar e não vou fazer. Então, eu acho que a gente tem que sim glorificar, como diz, né? Vamos bater palmo de pé, porque realmente, para a gente chegar até onde a gente chegou sem recurso financeiro, não foi fácil. E nem tem sido fácil, né? A gente sabe que não tem sido fácil, mas a gente que é teimoso e continua. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, é sempre um prazer falar, eu sempre vou, eu acho que é isso que me faz sentido, eu me emocionar todas as vezes, seja ela onde eu estiver, para falar dos meus propósitos. Isso mesmo. Olha, obrigado, parabéns e dê um abraço a toda a sua equipe de voluntários, que eu sei que eles que são aquelas formiguinhas que vão buscar as medicações, né? Isso. Que são pessoas... E queria até aproveitar esse momento para poder também parabenizar aos enfermeiros, que você falou aqui do papel, né? Aos e às enfermeiras, e às profissionais do SAMU.
né? Sim, Que tipo, são falava, tão nossa, eu importantes. aproveito aqui para falar, né? A gente teve um momento tão tenso aí com a É, retirada de um técnico agora das ambulâncias, e só quem está ou precisou do serviço sabe o quão é importante e fundamental nesse trabalho. Então também vai o meu abraço aqui para os meus colegas de profissão, para os meus colegas da saúde, que tenho certeza que fazem a diferença na medida do seu possível. isso mesmo. Ficamos por aqui e nos vemos no mês que vem num novo programa. Até lá.